Oi, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em alguns excertos do livro Como Viver as Promessas de Deus, do Jailson Morgado. Isso aí. A ideia é explorar o que o autor entende por essas promessas, porque ele acha que são importantes e, claro, E o principal, né? Como alguém poderia, segundo a fonte, viver isso no dia a dia. exato. Bom, a introdução do livro já começa forte. Descreve as promessas divinas como âncoras de esperança num mundo meio incerto. Pois é. E cita até 2 Coríntios, né? Sobre o sim de Deus em Cristo para todas as promessas. Sim. E tem mais base bíblica para essa confiança toda? Tem sim. A fonte usa números para reforçar a fidelidade de Deus. Aquela passagem que diz que Deus não é homem para mentir, né? Ah, conheço. Promete e não cumpre. Algo assim. Isso mesmo. Então, para o autor, não são só possibilidades, são declarações firmes do que Deus vai fazer, baseadas em quem ele é, imutável. Entendi. E ele dá exemplos disso. Dá sim. O exemplo de Abraão é central, né? Que acreditou numa promessa que parecia, bom, impossível humanamente falando. Gênesis fala disso. Ter descendentes como as estrelas, né? Já idoso. Exatamente. Mostrando essa fé no incerto. Interessante essa ênfase na natureza de Deus como garantia. Bom, avançando um pouco. O que o livro define, então, como sendo essas promessas? E por que seria tão crucial conhecê-las? Olha, o capítulo 1 as coloca como revelações do próprio caráter fiel de Deus. E aí, conhecer a palavra vira algo fundamental, sabe? Faz sentido. Aquele salmo que fala da palavra como lâmpada para os pés. Esse mesmo, Salmo 119. É como se, para viver a promessa, primeiro você precisa entender o que foi prometido, né? E isso vem desse conhecimento. E a fé? Onde ela entra nisso tudo? O texto parece dar muito peso para ela. Ah, total! A fé é descrita assim, como a chave. O autor usa Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza do que se espera, a prova do que não se vê. Então não é só esperar sentado. Não, de jeito nenhum. Segundo a fonte, é uma convicção ativa, sabe? Uma confiança que te impulsiona mesmo quando a realidade parece dizer o contrário. É uma jornada, então. Exatamente. Uma jornada contínua dessa confiança. Certo, tá claro. Mas como isso vira ação? Como a gente leva isso para a prática, para o dia a dia? O que o livro sugere? Aí a fonte entra nos passos bem concretos. Fala de cultivar uma relação pessoal com Deus. Oração, leitura da Bíblia, essas coisas. Isso. Oração diária, leitura. E também buscar comunidade, praticar o perdão. E viver com um senso de expectativa, de gratidão, sabe? Expectativa. Tipo, esperar que Deus cumpra. Sim, e ele cita Filipenses para ilustrar isso. Deus suprirá todas as necessidades. É confiar nessa provisão. E tem algo sobre resiliência também, não tem? Tem. E é um ponto bem interessante. A fonte fala de resiliência espiritual. Que não é só aguentar o tranco, imagino. Não. É mais que isso. É aprender e crescer com os desafios. O exemplo de Jó é usado para mostrar isso. Entendi. E tem mais algum pilar prático? Sim, a obediência é outro ponto forte, como Abraão saindo da terra dele lá em Gênesis. E a confiança constante na presença de Deus, mesmo no medo. Isaías fala disso. Não temas, eu estou com você. E ele usa outros exemplos bíblicos para ilustrar. Usa vários. Moisés, Davi, Maria, Josué. Todos eles, segundo o texto, mostram essa dinâmica na prática, de viver as promessas no meio das dificuldades. Ok, o caminho parece traçado, mas o livro também admite que muita gente não consegue viver assim, né? Quais seriam os obstáculos que ele aponta? Sim, o capítulo 3 trata disso. Os obstáculos mais óbvios, falta de fé, as dúvidas que travam a gente, o medo do desconhecido, coisas bem humanas, né? Sem dúvida. Mas a fonte vai além. Aponta também influências externas negativas, a própria falta de conhecimento da palavra, que a gente viu que é crucial. Se não conhece a promessa, como vai viver, certo? Exato. E pecados não confessados também são citados como barreiras. E tem mais alguma coisa que impede? Sim, o autor menciona o conformismo, aquela coisa de aceitar a situação como está, sem buscar a promessa, sabe? Se acomodar, digamos assim. Isso. E a falta de disciplina espiritual também. Ele até dá exemplos negativos para contrastar. Ah, tipo quem? Tipo Saul ou os espiões de Israel, que foram ver a terra prometida. As ações deles, baseadas na desconfiança ou desobediência, tiveram consequências bem diretas, impedindo que alcançassem o que era para eles. Entendido.
Então, resumindo o que a gente tirou desses trechos, viver as promessas de Deus na visão do autor é um lance bem ativo, né? Muito ativo. Envolve conhecer o que foi prometido, que está na palavra. Acreditar firmemente nisso, que é a fé, Agir de acordo com obediência, práticas espirituais. e perseverar com resiliência, mesmo com os obstáculos e as dúvidas. Não é só saber sobre as promessas, é mais profundo. Exatamente. O autor meio que conclui reforçando isso com Tiago. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, a transformação real acontece na aplicação, na prática. Isso. E sabe, isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, que vai um pouquinho além do que o texto aborda diretamente. Qual seria? A fonte foca muito na jornada individual, né? Fé, ação, pessoal. Mas como essa perspectiva de viver promessas se encaixa ou dialoga com desafios que são coletivos, sociais, sistêmicos? Boa pergunta. Como a fé individual na promessa impacta ou é impactada por problemas maiores que nós? Pois é, fica aí uma reflexão para a gente levar, né? Como essa compreensão toda pode moldar não só as escolhas diárias, mas a forma como a gente encara esses desafios